Olha, aí está o nosso querido amigo Felipe Coutinho. Boa tarde, Felipe, tudo Oi, bem? Felipe. Boa tarde, Zinha. Boa tarde, Ana. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom, a notícia que eu ia dar, Ana, que assim o Felipe pode comentar depois também, porque tem relação com o preço de petróleo, é uma deterioração na situação da guerra da Rússia nas últimas horas, assim, coisa Putin dizendo que só aceita o fim da guerra se houver rendição da Ucrânia, a Ucrânia promovendo ataques a portos da Rússia em todo o Mar Negro, ataques à ponte, às ligações da Crimeia com a Rússia, ataques a Moscou, com tentativas de ataques com drone, o grupo Wagner se mexendo dentro, se organizando dentro da Bielorrússia para fazer exercícios com tropas da Bielorrússia próximo à fronteira da Polônia. O secretário de Estado americano Blinken, ele está muito parecido com a Hillary, né? Dizendo, não, nós vamos entregar os tanques Abrams, os 80 tanques Abrams, já estamos no processo de entrega e a contraofensiva vai levar tempo para dar resultado. O que te parece, Felipe, para a questão específica do petróleo, hein? Eu vejo o seguinte, a Rússia é um país extremamente rico, né? Rico em recursos naturais e mesmo rico também em capacidade produtiva, né? Recentemente a gente viu a notícia de que, usando aquele critério da paridade do poder de compra, né? A economia russa ultrapassou a economia alemã, é a maior economia da Europa, né? Hoje é a quinta maior do mundo, né? E existe uma disputa aí entre as potências, né? Por recursos, matérias-primas, disputa por mercados, né? Disputa na divisão internacional do trabalho. E essa guerra que acontece na Europa é basicamente uma guerra desse tipo, quer dizer, se tentou constranger a Rússia, né? Se aproximando, né? A expansão da OTAN, né? Chegando até ali muito próximo da Rússia, colocando em risco a própria existência do país, né, com ameaças de instalação de capacidade, né, de lançamento de foguetes, né, lançamento de mísseis numa distância muito próxima de Moscou, que colocaria em risco a própria existência da Rússia, e a Rússia respondeu, né, buscando ali assegurar, além da integridade ali dos seus povos étnicos que estavam em território ucraniano, né, e vinham sendo atacados desde 2014, também visou garantir ali um espaço vital, um espaço estratégico para garantir a sua integridade territorial, que, aliás, é o objetivo das potências do Atlântico Norte, especialmente dos Estados Unidos, desde a queda da União Soviética, era o objetivo, isso está explícito, está documentado, o objetivo era fragmentar a Rússia, né? A Rússia é o maior país do mundo, um país extremamente rico, e o objetivo dos Estados Unidos era fragmentar a Rússia para colocar países menores sob o seu jugo, né? Se apropriando dessa riqueza da forma como melhor interessar as corporações, megacorporações e ao sistema financeiro, né, que está localizado, né, sediado ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né, de qualquer forma nas potências do Atlântico Norte. Então, o que vem acontecendo nesse agravamento aí dessa guerra, que também já vinha acontecendo no norte da África, né? Você vê o caso da Líbia, o caso da Síria, né? O que aconteceu também com a ocupação do Afeganistão, o próprio Iraque, né? São tantos casos assim que a gente vê em sequência e todos eles têm uma razão de fundo, que são as razões estratégicas, geoestratégicas, geopolíticas, né? De garantir acesso a matérias-primas estratégicas, né? Não só o petróleo, o gás natural, terras raras, né? Como é o caso aqui da América Latina, do caso do lítio, né? Na Bolívia e em outros países. Então, são essa disputa por recursos vitais, recursos estratégicos, e para ter acesso a esses recursos, você não... assim, as lideranças, né, desse bloco do Atlântico Norte não diz claramente, olha, eu estou invadindo esse país porque eu quero me apropriar do petróleo desse país. Não fala isso. Fala que vai invadir o país para instaurar a democracia, né, para que volte a ser respeitado os direitos humanos, ou para que as mulheres tenham esse ou aquele direito que naquela cultura elas não teriam, né? Então, na verdade, são argumentos que são instrumentalizados
para atingir objetivos que são geoeconômicos e geoestratégicos, que são muito claros e são de muito tempo, né? Que são garantir a propriedade de recursos valiosos ao menor custo possível. Então, o que vem acontecendo na Rússia é apenas mais um caso, né, de disputa por recursos estratégicos, né, e poder geopolítico, esse rearranjo mundial que a gente está verificando agora com a ascensão da China, a ascensão da Rússia, né, a ascensão dos países emergentes, que ainda tem muito potencial de crescimento e colocam, né, em risco aí o domínio hegemônico do imperialismo norte-americano. Felipe, você acha que os Estados Unidos mudaram a estratégia deles aqui na nossa América do Sul com relação à Venezuela? Existe entre 2019 e agora uma mudança importante da forma de abordar a Venezuela. Depois que a guerra começou, principalmente na Ucrânia, mudou, né, essa abordagem deles com relação à Venezuela. O que você acha? Certamente houve uma flexibilização, né? Eles esqueceram lá o autoproclamado, né? O Juan Guaidó, que era recebido lá nos palácios lá de Washington, chegou no Congresso, na própria Casa Branca, né? Com honras de chefe de Estado, né? Inclusive, ele recebeu recursos do próprio Estado venezuelano, né? Que foram congelados e roubados, né? Entregues ao autoproclamado, né? E, além de todo tipo de bloqueio, de toda sorte que vinha sendo feito a República Bolivariana da Venezuela. Isso com o agravamento da guerra na Ucrânia, né? E a questão da escassez de petróleo no mercado internacional, levando a um agravamento no suprimento, questões de pressão sobre preço, né? O governo dos Estados Unidos, né, fez aí realmente uma movimentação, uma flexibilização, com a intenção de que a Venezuela possa aumentar a sua produção de petróleo e, de certa forma, compensar essa redução, né, em relação às produções do país da OPEP+, né, que é a Rússia e mais os países da OPEP, especialmente a Arábia Saudita. Exatamente. Ô Felipe, vamos agora para a política interna. Vamos começar pelo copo cheio. Que mudanças que você vê, meio cheio, que mudanças que você vê na Petrobras que foram positivas, né? O governo tem celebrado muito a queda dos preços do petróleo, do diesel, do gás de cozinha. Que mudanças que você acha que o governo Lula fez na Petrobras que foram positivas? Olha, de positivo foi basicamente você interromper, né, um ciclo de privatizações, né, que vinha acontecendo de uma forma muito rápida, né? Então, de certa forma, você interrompeu o plano de privatizações. Por exemplo, né, havia o plano de se privatizar diversas refinarias do sul do Brasil, né? As refinarias do Nordeste, a Petrobras ficaria confinada ao refino nos estados do Sudeste. Isso tudo foi interrompido, né? Então, esse assim, é a melhor notícia que teve. Na verdade, foi uma interrupção. Na verdade, não houve, né? Aí vem as críticas, né? Não houve nada, não houve nenhuma iniciativa concreta de recuperar todos os ativos que foram privatizados naquelas condições mais absurdas, né? Mais lesivas, né? Como a gente veio acompanhando durante todo esse processo desde 2015, 2016. Né? E, Felipe, me chamou muita atenção o artigo que você distribuiu recentemente. O Gui tem os gráficos, tem 2 gráficos. Gui, esses gráficos são do artigo que o Felipe, eu queria que você explicasse os gráficos e o contexto do seu artigo. Felipe, achei interessante, achei uma crítica bacana, assim. Gui, você tem aí à mão? Bom, vamos lá. Os dividendos pagos pela Petrobras. O Felipe, pelo jeito, não é que a Petrobras não mudou a sua política de pagar dividendos, não é isso? Então, o que esse gráfico mostra, né? Os dividendos, né? Os dividendos e o investimento da Petrobras ano a ano, ali para você ter uma ideia do histórico, né? Volta lá, Gui, para o Felipe poder comentar em cima do número, por favor. Isso, então, o que você vê? Você vê de 2005 até, vamos dizer assim, 2019, né? Você vê ali que até 2020, né? Você vê que está variando ali alguma coisa de 15% a 20%, 25%, né? Da relação entre o dividendo, né? O dividendo dividia a razão entre os dividendos pagos
e o investimento líquido, né? O investimento líquido é aquele investimento que você desconta o que você vendeu, né? Principalmente, né? Além de outros detalhes aí contábeis, né? O investimento líquido e o dividendo sendo que foi pago nesses anos. Então, você teve essa relação, mais ou menos aí de 15% a 25%. Né? O que aconteceu? A partir de 2021 e 2022, aí teve uma coisa surreal, né? Se adotou uma política totalmente insustentável, né? Você passou a reduzir o investimento a níveis insustentáveis para encontrar petróleo, repor suas reservas, para manter a produção, não aumentar, para manter a produção, porque para manter a produção você precisa fazer investimento, porque os campos maduros eles vão declinando, você tem que fazer investimento para ter campos que vão assim, compensar a queda natural dos campos maduros, né? Também investimentos que vão agregar valor ao petróleo, fazer com que a empresa seja resiliente à variação do preço do petróleo, né? E todos esses investimentos eles foram jogados lá para baixo, quer dizer, foram investimentos muito mais baixos comparados com o histórico. E, por outro lado, o dividendo que foi sendo distribuído ali 21 e 22 foi enorme, né, insustentável, ou seja, algo que você não consegue manter. Mesmo que você desejasse, olha, eu quero fazer isso pelos próximos anos. Não é possível porque a ordem natural, o que aconteceria é que a geração de caixa iria cair proporcionalmente à queda da produção, né? Então, você ia cair a geração de caixa, você não ia conseguir manter aquele dividendo que vinha sendo pago. Outro fator que contribuiu para esse pagamento estratosférico e insustentável foi a privatização dos ativos, quer dizer, você vendia ativos e com esse recurso que você recebia do ativo, você distribuía como dividendo, né? Na verdade, você estava amortizando um patrimônio imobilizado, mas sob a rúbrica de dividendo, né? E o dividendo não paga imposto, né? Tem esse detalhe. Então, você amortiza o seu capital imobilizado, né, que são os seus ativos que geram a receita, geram lucro, geram caixa, né, e pegava esses ativos altamente rentáveis, né, que foram vendidos na Bacia das Almas e distribuía dividendos. Agora, o que esse artigo mostra? Que até agora, no segundo trimestre de 2023, não houve mudança significativa nessa política de distribuição de dividendos e política de investimento. Então, o investimento continua relativamente muito baixo em relação ao histórico da Petrobras, e essa relação continua insustentável, dividendos muito altos, investimento ainda muito baixo, se comparados com o histórico da Petrobras e se comparados com outras empresas, que aí também no artigo mostra uma comparação da Petrobras com as principais petrolíferas aí integradas e verticais do mundo, né? Também mostrando que esse indicador... Acho que tem essa tabelinha aí, né? Acho que a gente tem essa tabelinha, se o Gui puder colocar... Isso, então eu mostro em relação ao histórico da própria Petrobras e eu mostro em relação às maiores petrolíferas do mundo. Então, o primeiro ali, você tem os dados consolidados de 2022, né, onde a Petrobras tem essa relação ali, dividendos sobre investimentos, de 779%, enquanto as outras ali variam de 32% até 107%. Então, muito maior, né, esse dividendo que foi pago em relação ao investimento da Petrobras em relação às principais petrolíferas, sem nenhuma justificativa de por que está tão diferente assim. Quer dizer, eu não estou dizendo que porque está diferente está errado. Às vezes existe uma justificativa, você explica, não, está diferente e está melhor, é melhor, seja assim, né? Mas não é o caso, né? E aqui, essa segunda tabela, tabela 3 ali, né? Ela mostra exatamente os mesmos dados para o consolidado do segundo trimestre de 2023, né? Então, agora já 6 meses do governo Lula, com a Petrobras sob a gestão do Lula e do Jean Paul Prat, mostra que também a relação está muito desproporcional. Então, tanto em relação ao histórico da própria Petrobras, quanto em relação às maiores petrolíferas do mundo integradas com ações negociadas em bolsa, você percebe que esse dividendo está muito alto em relação ao investimento, né? Felipe, quando eu li esse seu artigo, depois a gente vai compartilhar ele aqui também para a nossa audiência, o que ficou na minha cabeça é como assim, uma crítica a uma visão liberal do que é uma empresa de Estado, né? Que é diferente uma empresa de Estado, uma empresa que está no mercado visando um lucro. Aí você coloca lá que a questão de uma empresa como a Petrobras pode ser de economia mista, mas ela é uma empresa de Estado, é prestar políticas públicas, elaborar e implementar políticas públicas. Queria que você explicasse essa questão do seu artigo aqui para a nossa audiência, se eu entendi bem. Sim, tem esse ponto também. Então, a primeira crítica, né, quando eu comparo com as multinacionais que são negociadas em bolsas e controladas aí pelo sistema financeiro, é uma crítica para colocar assim, quem defende que a Petrobras seja gerida como se fosse uma empresa
privada qualquer, com ações negociadas em bolsa, né? Para esse público que tem essa crença, esse tipo de comparação é muito válida, né? E mesmo para outras pessoas, né, que, como eu, pensam que a lógica de gestão da Petrobras deve ser diferente, né, aqui que a gente vai explorar esse ponto, que eu também coloco no artigo, ainda assim é bom você ter a referência com essas empresas aí, que são grandes empresas verticais que estão aí no mercado internacional e negociadas em bolsa. É bom você ter uma comparação e entender. Quer dizer, eu não estou dizendo que deva ser igual, eu acho até que deve ser diferente, mas o diferente tem que ser um diferente no sentido positivo, não no sentido negativo, porque essa diferença que a gente mostrou em relação às multinacionais, a Petrobras está pior do que as multinacionais, né? Na verdade, ela deveria ser diferente, mas ela deveria ser diferente no sentido de ser melhor, né? E não pior, né? Por quê? Porque essas empresas aí que são controladas pelo sistema financeiro, ela tem objetivos de curtíssimo prazo. Então, elas visam maximizar o resultado com um horizonte de 3, 6 meses, 1 ano, né? E o que a gente vê que empresas de petróleo sendo geridas dessa maneira, a partir do momento que elas foram geridas com essa lógica, que é a lógica do sistema financeiro, isso não foi sempre assim, né? Elas eram empresas industriais, né? Eram indústrias, né? Eram conglomerados industriais que tinham uma lógica de investimento industrial. A partir do momento que o capital financeiro ficou muito importante, começou a controlar, começou a ditar as regras, elas mudaram a sua forma de gestão, né? Então, os resultados de curtíssimo prazo começaram a ganhar relevância em detrimento dos investimentos em tecnologia, investimentos em recuperar e manter ou aumentar reservas de petróleo. Não. Então, o que aconteceu com essas empresas? Elas perderam um horizonte industrial, né? Porque as suas reservas foram caindo, né? A sua produção, de todas elas, a produção foi caindo, tanto de petróleo quanto dos refinados. Foram empresas que já tiveram muita importância no cenário internacional, eram as maiores empresas, eram as líderes nas tecnologias, e deixaram de ser, porque hoje, das 5 maiores empresas de petróleo do mundo, 4 são estatais, e das 25, 19 são estatais. Então, as reservas de petróleo hoje estão, em sua grande maioria, 75%, 80%, com multinacionais do petróleo, com estatais do petróleo, e apenas 20% com essas multinacionais. E no passado era o contrário, essa relação era inversa. E também a produção, né? Então, tanto reservas quanto produção, né? Muito menores. Eu acho que até esse número, esse 75-25 é produção, né? As reservas ainda é mais grave. As reservas é 90% das estatais e 10% das multinacionais com capital aí negociado em bolsa, controlada pelo sistema financeiro. Então, elas têm aí 10, 15% das reservas e só 25%, 20% da produção, né? Enquanto no passado isso era ao contrário, né? Então, no passado, as empresas estatais dependiam das tecnologias que eram oferecidas por essas empresas, que hoje não estão mais na liderança tecnológica, porque foram feitos cortes foi considerado custo, né? O investimento tecnológico, o investimento em pesquisa, o investimento em você estar na fronteira aí do conhecimento científico, isso tudo foi sendo abandonado, foi sendo tratado como custo. Então, na verdade, elas têm um portfólio que ainda é muito herança das gestões do passado, mas as companhias estatais, que hoje são as mais importantes, elas ou passaram a desenvolver soluções próprias, ou passaram a encontrar no setor de serviços, aí não mais nessas empresas petrolíferas, as soluções para os seus desafios tecnológicos, vamos dizer assim. E com isso, esse é inclusive um dos fatores que levou a que essas empresas perdessem acesso às reservas de petróleo, porque no passado elas usavam o fato de serem referências nas tecnologias, serem únicas portadoras de soluções tecnológicas, e muitas vezes trocaram, né? Eu forneço para a empresa estatal uma solução tecnológica, faço um licenciamento, você pode usar minha tecnologia, mas, por outro lado, eu quero ter acesso às suas reservas. E assim elas conseguiram, por muito tempo, manter e incrementar as suas reservas. A partir do momento que perderam essa liderança, e essas tecnologias passaram a ser desenvolvidas ou pelas próprias estatais ou pelo setor de serviços, vamos dizer assim, para a indústria internacional, elas perderam essa vantagem competitiva, porque essa vantagem não foi reconhecida como um valor pelo sistema financeiro, foi considerado um custo, né? Além de tantos outros, né? Enxugamento, né, do número de trabalhadores, né? A questão da qualificação dos trabalhadores também foi sendo negligenciada, né? Se transformaram em empresas com uma visão de curto prazo, como se estivesse fazendo uma gestão de um fundo de investimento, uma gestão de um banco, né?
olhando só ali os números, os indicadores financeiros, visando maximizar a distribuição de resultado no trimestre, ou até mais recentemente, diante da incapacidade de fazer investimentos que gerem valor, passaram a recomprar as próprias ações, né? Que é uma outra forma de você gerar valor para o acionista. Você diminui o número de ações no mercado, fazendo com que cada ação que continue fique sendo mais valorizada, tanto em termos de patrimônio quanto em termos de dividendo por ação, né? E que, aliás, é uma medida, inclusive, a direção da Petrobras anunciou que pretende fazer isso a partir de agora. Então, quando uma empresa possa fazer isso, o que ela está reconhecendo, o que ela está dizendo, é que ela não tem bons projetos. Então, já que eu não tenho bons projetos, eu pego a minha geração de caixa, ao invés de eu fazer investimentos que não são rentáveis, eu praticamente entrego a minha geração de caixa de volta para o acionista por intermédio da recompra das ações. É isso que vem sendo feito há anos por essas empresas que são controladas pelo sistema financeiro. Elas estão encolhendo, né? Ao contrário do que seria uma capitalização, que é quando você vai buscar no mercado recursos de terceiros para fazer investimento a um custo relativamente baixo, que é o que acontece numa capitalização. Esse processo é justamente o contrário da capitalização. Então, a empresa, em vez de aumentar o número de ações e ter acesso a recursos para fazer investimentos, recursos relativamente baratos, ela faz o contrário, ela recompra as ações com uma forma de valorizar, né, o capital aí do acionista. Mas isso é uma forma de você dizer que você não tem bons projetos, você está encolhendo a empresa, você está diminuindo o tamanho da empresa, tanto em termos de indicadores industriais, quanto em termos de número de ações que elas estão aí sendo negociadas em bolsa. Então, essa, inclusive, é uma medida que a revisão da política de remuneração dos acionistas, que eu até trato no artigo também, a direção da Petrobras também anunciou que pretende fazer esse tipo de política. O Felipe, se a Petrobras mantém um pagamento alto de dividendos e, portanto, ao mesmo tempo, não investe tanto quanto investiu no passado, isso não compromete as promessas de que a Petrobras seria um parceiro ou seria parte importante da famosa transição energética, da qual fala a ministra Marina Silva, o presidente Lula, que a Petrobras ela vai deixar de ter o papel que se imaginava que a Petrobras teria no passado para fazer essa transição em outras tecnologias? Também, né? Também. O investimento que está planejado para os próximos 5 anos, ali eu coloco no artigo, né, da ordem de 15 bilhões de dólares por ano, quando a média histórica da Petrobras de 1965 para cá é de 22 bilhões, né? Isso em termos atualizados, né, 22 bilhões de dólares, e de 2009 a 2014 chegou a 53 bilhões de dólares por ano. Então, é um investimento muito menor do que o histórico da Petrobras, né, e que o histórico recente mais ainda, né? Então, esse investimento baixo, né, e essa alta distribuição de dividendos faz com que a Petrobras tenha, e vai ter, já está tendo, né? Porque as decisões de investimento que você toma hoje, elas não refletem amanhã. Existe um tempinho para que as consequências dessas políticas elas cheguem, né? Mas as consequências já estão chegando. A Petrobras já está com dificuldade de aumentar a produção, inclusive de petróleo, houve uma queda agora recentemente. Então, existe uma dificuldade de se aumentar a produção, porque o investimento do passado, né, e do presente vai refletir isso para o futuro, né? E também na transição energética, quer dizer, eu fiz até um artigo sobre o que seria a transição energética justa, né? Porque esse termo transição energética muitas vezes também leva a compreensões enganosas, né? Porque o que é o senso comum assim que eu interpreto, né? A transição energética, normalmente as pessoas tendem a acreditar que seria a substituição das fontes primárias de origem fóssil, né? O carvão, o petróleo, o gás natural, por fontes renováveis. Então, você deixaria de consumir um para passar a consumir outros, né? Eólica, solar fotovoltaica, biomassa, biodiesel, etanol, etc., né? E que isso pode ser feito de uma forma rápida e que essas energias que vão chegar são tão abundantes e tão boas quanto essas de origem fóssil. Então, essa é a compreensão geral que as pessoas têm. Agora, acontece o seguinte, as transições energéticas históricas nunca foram rápidas. E, na verdade, as transições energéticas não foram substituições de energia. Então, por exemplo, a biomassa, a lenha, que se consumia lá 1850, etc., elas não deixaram de ser consumidas, né? A energia eólica, que era usada nos moinhos de vento ou para as navegações, também não deixou de ser usada a energia eólica. Então, as energias
essas transições energéticas não é substituição de uma fonte por outra. Na verdade, é um acúmulo de fontes primárias, diferentes fontes primárias. Então, à biomassa foi incorporado o carvão mineral. Ao carvão mineral foi incorporado o petróleo. Ao petróleo foi incorporado o gás natural. E ao gás natural está sendo incorporado solar fotovoltaica, eólica, etc. Mas a participação dessas potencialmente renováveis é extremamente pequena. O crescimento pode ser relativamente alto, mas porque você tem uma base pequena. Então, você cresce muito algo que ainda é muito pequeno. E essas energias ditas renováveis, elas também são dependentes dos fósseis. Por quê? Porque você não consegue, através da energia eólica ou da energia solar, você não consegue obter as terras raras, por exemplo. Os metais, que são muito raros na natureza, são pouco concentrados nos minerais. Você não consegue fazer a mineração, você não consegue fazer a separação desses metais, você não consegue fazer as ligas metálicas, né? Usinar tudo isso, fazer as ligas metálicas, você não consegue ter a energia na qualidade que você precisa para uma siderúrgica, né? Você não consegue produzir baterias, você não consegue produzir os próprios painéis solares, né? Você não consegue produzir as turbinas. E também elas são intermitentes. Então, como são intermitentes, elas precisam de uma energia segura, confiável, para poder estar ali disponível quando existe a demanda e que essa intermitência da solar ou da eólica, quando não tem sol, não tem vento, você precisa ter uma energia garantida, né? E essa energia garantida, ela é a energia do carvão, a energia nuclear, é a energia do gás natural, é a energia do petróleo. Essa que é a energia que você tem como administrar. A hora que ela entra, a hora que ela sai, ela está sempre ali, ela é confiável, né? E a qualidade dessas energias de origem fóssil é uma qualidade superior. Você consegue gerar mais trabalho, você consegue ter maior produtividade usando elas. Por quê? Porque são fontes mais concentradas em energia. Então, você, com esses recursos, você consegue aumentar a produtividade do trabalho de uma maneira desproporcional se você compara, por exemplo, ao uso da energia elétrica produzida através da eólica ou da solar fotovoltaica. Então, essa questão do entendimento de que essas novas fontes que entram são de pior qualidade em relação às fósseis, o entendimento de que a transição não é rápida, é lenta, e o entendimento que não existe no histórico uma substituição das fontes primárias, existe um acúmulo dessas fontes primárias, esse entendimento que é um entendimento que se precisa ter sobre a questão da transição energética. E outra questão também muito importante é o seguinte: quando se fala que a gente tem que diminuir o consumo de energia, diminuir a emissão do CO2, não se trata das desigualdades e das injustiças nesse consumo no mundo. Então, se você analisa o Brasil ou outros países que não são desenvolvidos, que estão em vias de desenvolvimento, vamos dizer assim, na esperança de que um dia se desenvolvam, o nosso histórico de consumo de energia por pessoa, nosso histórico de emissões de gases do efeito estufa, em geral, e do CO2, gás carbônico, em particular, tanto o consumo histórico, o inventário histórico que o brasileiro emitiu, e a emissão atual, em termos por pessoa, é muito menor do que o dos países já desenvolvidos do Atlântico Norte, em especial Japão, Austrália, né? Os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá. É muito menor o histórico e é muito menor o atual. E outra questão também de injustiça, não é só na injustiça entre países que consumiram mais no passado e que hoje querem impedir que os países que têm potencial de se desenvolver possam consumir os seus próprios recursos, especialmente, e se desenvolver. Existe também uma desigualdade em relação a ricos e pobres. Os mais ricos consomem muito mais energia por pessoa e emitem muito mais CO2 por pessoa do que as pessoas pobres, dentro dos seus países e entre os países. Então, uma transição energética justa, primeiro você tem que ter uma noção do que é a transição energética, o que é a viabilidade dela e qual é o impacto que ela tem, né, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento econômico, etc. Segundo, que você precisa buscar que essa transição energética seja justa. Então, quem precisa pagar por essa redução do consumo é quem mais emitiu no passado e quem mais emite hoje, que são os países centrais, os países mais ricos, em especial aqueles mais ricos dos países mais ricos, né? E não os pobres dos países pobres. É verdade. O próprio presidente Lula, num discurso na Europa, falou disso, né, Felipe Coutinho, sobre a questão da Revolução Industrial e da poluição causada pelos países a partir... Agora, tem uma pergunta aqui da Kátia Goulart. Então, você está dizendo que mesmo com a energia limpa ou
a fóssil nunca será substituída na prática? É isso? Não será substituída porque não tem nenhuma igual a ela, né? Na verdade, você pode usar outras fontes de energia, né? Assim como no passado se fez, né? Mas você substituir, o que é substituir? Substituir é você tirar uma coisa e colocar outra que seja igual, que gere o mesmo resultado. Por isso que eu estou dizendo, você não consegue substituir o petróleo. Mas acontece o seguinte, o melhor petróleo ele já foi esgotado. Então, na verdade, ele deixa de estar disponível, aquele melhor petróleo. Qual é o melhor petróleo? É aquele que era muito barato de ser produzido. Para você ter uma ideia, historicamente, a maior parte aí da história do pós-guerra, se você fizer uma média, né, o petróleo era vendido a $20 o barril, né, em termos atualizados. Né? E as petrolíferas eram altamente lucrativas, vendendo petróleo a $20 o barril. Por que isso era possível? Porque naquela época vinha sendo produzido o melhor petróleo, que a humanidade já encontrou, que é aquele que está disponível com muita facilidade, você tem um custo baixíssimo de acessar, transportar, converter, produzir, etc. Né? Mas esse petróleo, que é o petróleo barato de ser produzido, ele foi esgotado. Então, em termos médios e mundiais, você tem hoje que cada novo barril de petróleo que entra em substituição àquele que foi consumido, ele está sendo, em média, e em termos médios e mundiais, mais caro de ser produzido. Se ele foi mais caro de ser produzido, para que a empresa seja viável, né, você precisa vender por um preço também mais caro. Agora, aí começam as contradições, porque a sociedade ela não é capaz de pagar preços muito altos pela energia. Isso tem um impacto recessivo enorme. Então, quando os preços da energia vão ficando caros, quer dizer, na verdade, você tem, além da inflação, você tem todo o impacto na diminuição da produtividade do trabalho, você tem um impacto em todas as cadeias produtivas, né? Você tem aumento de custos em diversas áreas, né? E esses custos vão sendo repassados para o consumidor. Então, você tem, na verdade, um fator que provoca recessões, né? Provoca crises. Né? Então, você tem esse paradoxo, né? essa dificuldade. Quer dizer, uma coisa é o preço que as empresas precisam para que sejam lucrativas, possam fazer investimentos, administrar suas dívidas, etc., investir em pesquisa, né? E outra coisa é o que a sociedade, né? Que o consumidor, né? Consumidor em particular, a sociedade em geral, né? A capacidade que essas sociedades têm de pagar a energia cada vez mais cara, né? E todos os reflexos que esse preço de energia mais caro tem. Né? Então, na verdade, assim, o melhor petróleo ser produzido, ele já foi esgotado. Então, hoje a gente está lidando com essa realidade. Né? E a tendência é que isso continue assim, né? Porque os melhores recursos a gente tende a explorar primeiro. Não faz sentido eu deixar um recurso de melhor qualidade mais barato, né? Disponível, eu abro mão daquele recurso e eu vou procurar um recurso que está mais difícil, está mais profundo, ou tem uma produtividade menor, poço perfurado, né? Tem um custo maior. Não, não é essa a decisão racional. A decisão racional é sempre você buscar o melhor primeiro, né? E depois você vai buscando encontrar soluções, mas, de qualquer forma, a realidade geológica ela sempre vai se impor. A natureza é que cria, né? Que criou os recursos. O ser humano, quer dizer, o nosso engenho, a nossa inteligência, né? A gente é capaz de transformar. A gente não é capaz de criar recursos, né? Então, os recursos que a gente transforma são os recursos que a natureza nos deu, né? Com o trabalho da natureza aí, no caso do petróleo, centenas de milhares de anos, né? Produzindo esse recurso que é escasso e é um recurso especial, né? E que a sociedade toda que a gente construiu foi construída em cima dele. Muito interessante, hein, Felipe? Aí, transição, explicando aí, o pessoal gostou muito da sua explicação sobre a transição. Sim. Nós construímos a sociedade sobre o petróleo. Ana Prestes, será que vamos morrer também? A sociedade vai desabar sobre o petróleo, Ana Prestes? O que você acha? Eu sei que isso aí vai ser uma polêmica a partir de amanhã na cúpula amazônica. Porque tem países como a Colômbia, que o Gustavo Petro está numa militância, dizendo que não vai fazer mais nenhum projeto com combustíveis fósseis, não renováveis, e do outro lado tem Brasil, tem Venezuela, tem Suriname, Guiana, que estão importantes descobertas recentes, inclusive, do petróleo. Então, vai ser uma boa polêmica para a gente acompanhar. A gente vai acompanhar aqui pela Fórum, tenho certeza que você também, Felipe. E aí a gente pode te trazer aqui numa outra oportunidade para a gente continuar falando sobre esse e outros temas. Eu não queria nem levar para esse lado internacional, mas é porque a realidade é essa. A partir de amanhã começa aí a cúpula amazônica
E já começou, na verdade, a Cúpula dos Povos, né, que foram os diálogos amazônicos que aconteceram no final de semana, e essa é uma das grandes polêmicas, como lidar com essa transição energética, e foi excelente a sua explicação para as pessoas também entenderem, não é assim, joga tudo fora e põe outra coisa no lugar, né, porque às vezes a cabeça da gente acha que é isso. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço vocês. Obrigado, Zé. Obrigado, Ana. Foi um prazer estar aqui com vocês, com o público de vocês, e fico à disposição. Obrigada, abraço.